oração dos nossos queridos irmãos das nossas igrejas do Pingá e também do Monte Azul. Deus abençoe aos amados irmãos, o presbítero Jairo e também o presbítero Paulo. Glória a Deus, boa as cooperações e nós estamos agora, irmãos, na presença do Senhor, pedindo que Ele fale conosco. Abra sua Bíblia comigo. Carta aos Hebreus. Glória a Deus. Para uma meditação com as nossas queridas famílias. Sexta-feira, só relembrando os irmãos que começaremos um pouco mais cedo, não é? Para ganharmos tempo para a palavra. Aleluia. Capítulo 11. Somente um versículo. Glória a Deus. Capítulo 11 é uma bênção, né? 40 versículos. Vamos ficar hoje com o versículo número 7, que diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. Amém. Glória a Deus. Que texto lindo, não é? Glória a Deus. Vamos no seu coração para você e a sua família. Repetindo aqui, pela fé Noé, que possamos copiar, não é? Divinamente avisado. Olha, divinamente avisado é avisado por Deus, né? Que bom quando Deus fala conosco. O Senhor fale conosco nesta noite. Já está falando. Divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, mas que iam acontecer. Estamos também avisados, ou não? Do que vai acontecer, né? Que a gente não se esqueça, irmãos. Que a gente se lembre, né? Todos os dias. Glória a Deus. Que ainda iam acontecer. Não se viam, mas que ainda iam acontecer. Glória a Deus. Temeu. E para a salvação da sua família. O que estamos fazendo, irmãos, para a salvação da nossa família? O que a gente pode fazer, não é? Glória a Deus. E olha o que ele fez. Preparou a arca. Glória a Deus. Lutemos, irmãos, para pôr toda a nossa família na arca. Não desanime. Se você já está na arca com toda a sua família, glorifique a Deus. Se você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, dê glórias a Deus. Se tivesse que tomar uma família aqui nesta noite, irmãos, como um modelo, sabe que família que eu tomaria? Talvez a sua, né? Mas como eu não conheço, eu quero tomar a família do pastor José Wellington. Olha, irmãos, eles estão todos na arca. Uma expressão de estar todos em Cristo, todos na igreja, servindo ao Senhor. O pastor José Wellington, irmãos, ele tem 4 filhos, 2 filhas, obviamente, 4 noras e 2 genros. Não sei
quantos netos, não sei se a Edna se lembra, não sei quantos bisnetos, parece que 21 bisnetos. Irmãos, é tão abençoado quanto o outro, desde os filhos, todos os netos, os bisnetos. Nenhum é mais abençoado que o outro. Todos são abençoados como o outro. E o que me chama a atenção, irmãos, é que uma família tão grande não tem nenhum desviado. Nenhum. Glória a Deus. Não é o modelo? Nenhum desviado, nenhum divorciado. Todos operosos. Um abençoado tanto quanto o outro. Não sei quantos irmãos já pararam para pensar nisso. É uma grande dádiva de Deus. Não é? 4 filhos. 4 pastores. Glória a Deus. O pastor Wellington Júnior, o vice-presidente do Belém, o segundo homem, o presidente da Convenção Geral. O pastor Paulo, pastor da maior cidade do interior, Campinas. O pastor Joel, presidente da missão, envolvendo todos os Estados Unidos e a Europa. Já tem missão praticamente nos 5 continentes. E o pastor Samuel Freire, que é médico, pastor do setor de São Mateus. Glória a Deus. Dos 2 genros, um também é pastor Adalto. Louvado seja o nome do Senhor. Só podemos dizer glórias a Deus. Lute pela sua família. Trabalhe pela sua família. Falei aquele outro culto da família, Se esforce pela sua família. Ame a sua família. É um valor enorme que Deus pôs na nossa mão. O esposo, a esposa. Glória a Deus. Olha, irmãos, é interessante que às vezes, a Bíblia diz, deixa esse cargo, de edificar a família, de construir a família, que é o meu tema, vou destacar já, nesta noite, a critério da esposa. Diz que a mulher sábia, o quê? Edifica a sua casa, a sua família. Interessante que nem é o homem, Claro que é, Mas a mulher sabe. Mas a tola derruba por terra. Então, amados irmãos, que Deus nos ajude e sejamos sábios. Terminando aqui o versículo, para a salvação da sua família, preparou a arca. Eu quero parar aqui, Preparou a arca. Glória a Deus. Preparou a arca. Só completando aqui, dizendo, pela arca, olha que coisa. Condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. Estou destacando aqui do lindo versículo, essa expressão, preparou a arca. Aqui na minha Bíblia tem uma nota explicativa nessa palavra preparou, desse verbo. Não sei se na sua tem ou você está com uma outra tradução, eu vou falar delas daqui a pouquinho. Essa Bíblia corrigida mais antiga, tem aí? Tem um mu aí, um muzinho pequenininho, Ele está lá no rodapé. Dá uma olhada lá. O que está escrito lá?
que está escrito? Aparelhou. Então, o que está lá em cima? Preparou, né? Preparou, está aí a nota do rodapé dizendo que aparelhou. Glória a Jesus. Na realidade, irmãos, aparelhar, não é? É dar condição na arca para acolher a família. É o que a gente tem que fazer lá na nossa casa. Mas só aqui, irmãos, lembrando que esse texto, o escritor aos Hebreus, ele está se referindo a Gênesis, né? Capítulo 6, do versículo 13 ao 22. Vamos ler? Abra lá. Gênesis. Aí vamos ter dois destaques, né? O preparou lá do Novo Testamento, que é grego, né? E o outro que está aqui, que é hebraico. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Parece como os dias de hoje, não? Cheia de violência, cheia de estupidez. Ele está só aqui, cheia de tanta coisa, cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Olha o que ele manda, o que ele fala. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. E desta maneira farás 2 pontos. De 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta dela porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, glória a Deus. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti. Olha, eles vieram, né? Até animal obedece a Deus quando Deus manda. Às vezes a gente não quer obedecer. Né? Caberia uma expressão aqui, mas às vezes o ser humano é pior do que os animais. Virão a ti, imagina, todos vieram, né? Para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, que será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Quantos podem glorificar o Senhor? Preparou. Glória a Deus. Olha essa palavra, irmãos. Já tivemos a nota explicativa no rodapé aí, né? Aparelhou. 9 significados. Olha, cada Bíblia está de um jeito. E quando nas Bíblias está diferente, porque o termo é difícil de traduzir. Ele é muito vasto. Aí os tradutores, eles se esforçam para adequar para a nossa complicada língua portuguesa, né?
que não é das melhores também, não? Aí então, o primeiro preparou, o segundo aparelhou, né, a nota do rodapé, terceiro adornou. O adornar, irmãos, o que seria, né? Adornar a arca. Você tem feito algum adorno lá na sua casa? Tem posto lá um vaso de planta, de flor? Tem caprichado no visual para deixar a casa mais alegre? Isso mostra, irmãos, o prazer, né, da casa, da família, estar cumprindo a vontade de Deus. Se esforce, deixa a casa bonita, põe adorno lá. Mas esse adorno aqui é mais do que isso, irmãos. Para nós hoje, irmãos, é a presença do próprio Espírito Santo. Vamos mais para frente, olha, 4 significa construiu. Glória a Deus. Então eu peguei daqui, irmãos, a construção de uma família. Aleluia. Cuidados na construção da família. Então construir é difícil, não é? O 5 significa criar. Criar no sentido de trazer a existência. Porque Deus deu isso para a gente, né? A gente casa, a gente constitui um casamento e, obviamente, constitui uma família. Deus deu isso para nós. Oh, glória! Como está a sua? Como está a sua construção? Aleluia. 6 significa completou. Olha, irmãos, que coisa, ele deixou tudo lá, porque Deus deu condição para ele. Comida, tanto para os animais, né, como para eles. Interessante, isso é a direção de Deus, né? Deus, depois no próximo capítulo, vai falar para ele, né, que ia chover 40 dias e 40 noites. Então tá bom, 40 dias. Mas sabe quantos dias eles ficaram dentro da arca, irmãos? 377 dias. Sabe como é que foi isso? O versículo 1 do próximo capítulo vai dizer que quando faltava uma semana para começar a chuva, Deus mandou eles entrarem. Eles entraram. Os animais vieram. Entraram. O que Deus fez? Acho que é o versículo 16. Deus lacrou a arca por fora, a porta, só tinha uma porta. Lacrou. Fechou a porta por fora. É como se ele tivesse fechado a porta, tirado a maçaneta e guardado. Ninguém abre. Uma semana. Aí começou a chuva, 40 dias, vai contando. A Bíblia diz que o dilúvio começou, a chuva, no dia 17 do segundo mês do ano 600. Não é isso? Da vida de Noé. Vai contando. Choveu 40 dias, as águas prevaleceram 150 dias, os meses, irmãos, eram de 30 dias, os anos de 360 dias. Não tinha ano bissexto, fevereiro de 28, mês de 31, todos os meses 30 dias, era um ano 360 dias. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, não é achou que tivesse, mas Deus esqueceu de mim aqui. Tanto tempo, Deus não se esqueceu de você. Glória a Deus. Aí no capítulo 8, no versículo 1, a Bíblia diz, Deus se lembrou de Noé, da família dele. Não que ele tivesse esquecido, ele se lembrar, irmão, significa que Deus está cuidando. E tem a hora certa, e se lembrar é que chegou a hora. Chega a hora da bênção, chega a hora da vitória, chega a hora que você vai adquirir a bênção.
Mas aí ainda Noé estava meio aperreado, né? Como diz o nordestino. Aí ele estava com pressa, eu acho. Que, olha, moço, fica lá dentro para você ver como é que é. Deve ser terrível, né? Tanto tempo. Aí ele enviou aquele corvo, né? Corvo! O corvo saiu andando, voando. Não tinha chão ainda, né? Então, mas aquilo foi de propósito, ele sabia, né? Se tiver água ainda, vai ter cadáveres por cima. O corvo vai ir lá, vai gostar, vai ficar lá. E foi corvo, irmão. Gosta dessas coisas. Carniça é pecado. Carne estragada. Dentro da igreja não pode ter corvo. Só pode ter pomba. Ficou lá, gostou. Quanta gente que gosta, né? Aí ele esperou mais 7 dias, enviou uma pomba. A pomba foi, não tinha lugar para pousar, as águas ainda estavam cobrindo. A arca estava encravada na montanha do Ararat, 5.225 metros de altura. Lá em cima. Pousou lá, né? A água estava baixando. Ele queria saber se tinha baixado. Mas a pomba ficou lá? Não, ela voltou à tarde. Porque pomba não fica lá. Aquele que, mesmo que sai, mas ele volta. Ele é pomba. Viu outra pomba. O que a pomba fez? À tarde voltou com um raminho de oliveira. A oliveira estava viva lá, não dá tempo de a gente falar desses detalhes. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quase 9.000 metros de água, irmãos. 9 quilômetros de água na terra, para cima. A oliveira ficou viva lá embaixo. Não escumada. Baixou a água, ela brotou. Vai chegar a tua hora. Oh, glória a Deus. Aí a mulher pegou e entendeu. A água baixou. Tem que sair da água. Mas e aí, dá para sair? Vamos ver. Porta lá. Oh, glória a Deus. Tornei de outra pomba. Vai lá. Ele se fala pra gente. A pomba foi, não voltou mais. Ele entendeu. Ela achou já o seu habitat. Então vamos sair, mas não dá. Porta fechada. Aí, irmãos, Deus falou com ele. Sabe? Pergunte para Deus. Converse com Deus. O Senhor falou para ele: sai da arca. Deus estava esperando secar, porque os micro-organismos estavam ali proliferando a terra, doenças por certo, mas Deus estava esperando secar. Quando secou, tinha condição, eles não conheciam isso, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Agora sai da arca. Aí Noé foi lá olhar, a porta estava aberta. Deus abre a porta que ele fechou, viu? A porta que ele fecha, ninguém abre. Mas ele abre. Aí está uma delas. Deus vai abrir a porta e você vai glorificar o nome do Senhor. Aí Deus um dia vai sair daqui, irmãos, e vai aportar a nova terra. Glória a Jesus. Que Deus nos ajude, amados irmãos. E aí então diz a Bíblia, irmãos, no ano 601. É isso? Foi no ano 600, agora no ano 601. No ano seguinte, no mesmo mês, no segundo mês. Só que não era mais no dia 17, era no dia 27. Quantos dias tem o ano? 360. Foi 10 dias depois, não foi?
10 dias depois. Ele entrou no dia 17, agora ele sai no dia 27, do mesmo mês. Então deu 1 ano, 360 dias, mais 10, 370. E 7 antes que ele entrou, lembra? Quantos dias? 377 dias. Tá certo a conta? Que respiro. Assim a igreja fala. Cheguemos lá, amados irmãos. Vamos chegar em nome do Senhor Jesus. Essa palavra, irmãos, eu parei aí no criar, completar, equipar. É o 7. Equipar. Equipar é dar suporte, né? Por os acessórios necessários. Na casa tem que ter tudo, né? Talheres, utensílios, pratos, fogão, tem que ter tudo, não é? 8º significa ordenar, pôr em ordem. Difícil quando a casa de alguém está em desordem, né? Lembra que Deus falou para alguém: põe a tua casa em ordem. Por quê? Correrás e não viverás. Era o rei Ezequias, né? Aquele que Deus deu mais 15 anos de vida para ele. 9, irmãos, fazer é a palavra que dá no hebraico. Faze para ti uma arca. Glória a Deus. Aqui é hebraico. Fazer. Olha, irmãos, fechando aqui minha introdução, primeira coisa, era um mandamento, né? Faze para ti uma arca. Que coisa. Glória a Deus. Para ti. Eu fui conferenciar isso Deus. Faze para ti uma arca. Possamos fazer para nós. Tem um mandamento, irmãos. Estamos construindo uma família para pôr na arca. Estamos na arca? Glória a Deus. A madeira era boa, era cipreste, ou gofer, né? Ou gofer, queira dizer. Essa é uma madeira, irmãos, de lei, impressionante essa madeira. Ela é um tipo de um cedro. Quanto mais ela fica na água, mais durabilidade ela tem. Ela é uma madeira avermelhada e vai ficando cada vez mais vermelha. Dizem os entendidos que a tendência é ela se petrificar, ela fica como se fosse uma pedra, ou mesmo como um ferro. Ela não estraga, a umidade não consegue destruí-la. Que tipo de material estamos pondo na nossa casa? Glória a Deus. A palavra, irmãos, é coisa boa. Tem alguém que arrisca dizer que a arca já foi até vista lá no Monte Ararat. Está lá, irmãos. Lá aquela região é de neve, as chamadas neves eternas. Nunca derretem. Todo tempo tem neve. Mesmo assim, dizem que a arca está conservada. Para quê? Eu creio que um dia Deus mostrará para os céticos, né? Imagina um navio de 4.000 metros de altura, está lá no meio da montanha, lá, numa certa altura. Lá. Ela foi descendo, as águas estavam acima, foi baixando, ele gravou lá e ficou lá. Agora, não foi muito fácil para Noé descer no certo, né? Saiu da arca e teve que descer. Que coisa! Coloque madeira boa na tua casa. Madeira fala da obra humana, do nosso trabalho, que estamos fazendo, né? Segundo ponto aqui, irmãos, olha, cuidado, né? Ele falou assim: abetumarás por dentro, primeiro por dentro, depois por fora. A Bíblia, tem uma Bíblia, parece que é NVI, diz assim: por causa
dos o quê? Dos buracos. Por causa das infiltrações. Apetumarás. Que para nós hoje seriam termos mais ou menos assim: blindarás. Uma família blindada. Aí não entra, irmãos, as intempéries, as deteriorações do pecado. Tem que ficar do lado de fora. Na nossa casa não pode entrar. Não deixe entrar. Que Deus te ajude. Glória a Jesus. Cuidado, betumarás por dentro e por fora. É o versículo 14, né? Terceiro ponto. Tinha um projeto. Deus tinha um projeto. Não é de qualquer jeito que se constrói uma casa. Para construir mesmo, edificar uma casa, tem que ter um projeto. Aqui tinha, irmãos, né? Aqui tinha um projeto. Deus falou até o tamanho da arca. Não dá tempo de a gente falar do tamanho. Falou da largura, comprimento. Falou da largura, falou da altura, falou dos compartimentos. Projeto. Um casamento, irmãos, se constrói um projeto. Primeiramente com oração. Jovem, você que está aqui, pensa em casar, busca Deus. Peça a Deus. Deus tem uma reserva na terra. Glória a Deus. Deus tem uma virgem para você. Busca Deus. Deus vai te dar. Deus dá o melhor. Deus tem a sua reserva. O casamento não se constrói só pela libido. Não dá para gente falar o que é isso, né? Só pelo apetite da carne. Não, tem gente que faz isso. Por isso também certos casamentos não duram nada. Mas Deus quer te dar um filho. Glória a Deus. Para durar. Glória a Deus. Projeto. Faça projeto. Busque o Senhor. Deus vai te dar. Glória a Deus. Olha, quarto destaque aí, irmãos. Deus mandou ele fazer uma janela. Uma janela, versículo 16. Uma janela. Para quê? E vocês viram onde que era a janela? Eu fui olhar nas muitas traduções. A janela era em cima. Camarás de um corpo, 45 centímetros mais ou menos, mas em cima. Depois do corpo da arca, lá em cima. Aqui essa Bíblia diz acabarás em cima, né? A janela estava posta lá em cima. Deus sabia que a água ia subir, tá? Mas tinha que ter uma janela. Mas ele sabia que ele ia fechar, né, a porta, mas tinha uma janela aberta. Lembra de Daniel que tinha uma janela aberta? Para onde? Para o lado do templo, para o lado de Jerusalém. A nossa, ela está aberta para cima, para o céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí eu pus aqui, preciso terminar, né? Relação com Deus. Pode estar ruim do lado de fora, mas do lado de dentro tem que estar bom. O mundo vai de mal para pior, mas o crente vai de bem para melhor. Isso é o que o Senhor preparou para nós, e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. A arca está navegando pelas águas. Vamos chegar. Oh, glória a Deus. Uma janela. Relação com Deus. Você ora na sua casa. Tem gente que não ora nem para comer. Quando come, não faça isso, não. Dê graças a Deus. Se você puder, se você tiver oportunidade, pelo menos em determinados horários,
Reúna a família, coma com eles, espere um pelo outro. Lembra da ceia que tinha que esperar uns pelos outros? Para não comer um antes e depois, comer tudo junto, numa reunião de bênção. Assim deve ser em casa. Comer junto, a refeição, tomar a refeição, dar graças a Deus. De manhã, faça a sua oração, consagre-se a Deus. Levante um pouco mais cedo, dobre o seu joelho, ore, peça a bênção de Deus. Deus vai te abençoar o dia todo. E quantas vezes Deus nos livra daquele mal que estava preparado como uma cilada, e o Senhor quebra. Diz o Salmo 46 que Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quinto destaque era o quê? Põe do lado da arca. A Bíblia, tem uma outra Bíblia que diz, na sua lateral, uma porta. A janela era em cima, mas a porta era do lado. Porque ele não podia entrar por cima, ele tinha que entrar por baixo. Esse negócio de entrar por baixo, irmãos, dá um grande ensinamento. Né? Glória a Deus. E Deus nem exige que a gente entre por cima, mas Ele consegue que a gente entre pelo chão mesmo, por baixo. Glória a Deus. E é tão bom, né? Ficar embaixo da potente mão de Deus. Mas eu quero falar que a porta, irmãos, né? Era para entrar, era para sair também, mas no tempo de Deus e para sair no tempo de Deus. Não é entrando e saindo a hora que você pensa, não. Peça a direção de Deus, é hora, Senhor. Já posso entrar, eu devo entrar. Senhor, eu devo sair. E também nos falam, né, que não é qualquer coisa que é para entrar, não. Só entra quem Deus manda. Não deixa entrar o que não deve na tua casa. Que Deus te guarde, cuidado com as mídias, com os celulares na mão das crianças. Eles sabem operar mais do que os pais às vezes. Certos lugares que não se deve penetrar, que não deve entrar na casa da gente. Às vezes a criança está lá, sendo corrompida. Não deixa, olha, põe senha, põe horário. Não vai dando o celular para uma criança que ainda não está à altura de aprender. Espera o tempo. Hoje tem neném que tem celular. Tem neném, irmãos, que sabe ligar e desligar o computador. Tem neném que sabe operar no computador. Tem ou não? Cuidado. Num aparelhinho, irmãos, na mão está o mundo inteiro. Deixa entrar o mal na tua casa. Ensina, menino. Glória a Deus. Fale da palavra do Senhor. Diz, Deuteronômio, sentado em casa, andando pelo caminho, em todo tempo, fala da palavra do Senhor. Fala da palavra do Senhor. Faça culto lá. Glória a Deus. Porta lateral. Apesar que depois Deus fechou, né? Nós já falamos aqui quando foi que Deus abriu. Sexto destaque. Era uma prova, não é? Deus às vezes nos prova com lutas. Se a luta veio, confie em Deus. O mesmo Deus que permitiu a luta é o mesmo Deus que faz a luta acabar. Tem um corinho que diz: a luta vem e passa, não desanimes não. Quem é crente em Jesus Cristo já tem a salvação, a vitória está garantida. Quantas vezes Deus te livrou? Quantas vezes Deus te sarou? Quantas vezes Deus abriu a porta?
Ele vai abrir a porta. Vou terminar. Mas olha, eu disse que estamos construindo uma casa, uma família para Deus. Que material que a gente está pondo? Estou concluindo. Que material que a gente está pondo? Ué, quem não sabe, é bloco, é tijolo, é areia, é ferro. Não é isso não. A nossa casa espiritual. Isaías capítulo 54. Vamos pedir que os nossos queridos companheiros ali coloquem ali o versículo 11. Olha, irmãos, olha o que diz ali, tá? Isaías 54. Ó, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. Tem uma Bíblia que fala, porém o alicerce em cima de safiras. Safira, irmãos, era uma pedra azul, raríssima. Fala do céu, fala da paz. Essa é a chamada pedra, era assim considerada pelos antigos, irmãos, como a pedra da sabedoria, como a pedra do controle emocional e do afeto. Os nossos alicerces estão aí, é o amor. Está escrito lá. Te fundarei sobre safiras. Põe o 12, olha lá. Esse é o alicerce. E as tuas janelas farei cristalinas. Era aquela pedra transparente que está aí, irmãos. E as tuas portas, olha as portas, do que? De rubis. Pedra vermelha, muito cara, só perde para o diamante, vocês sabiam? Glória a Deus, a porta é disso daí. Quando a gente olha lá na arca, né, era tudo de madeira, mas a nossa, essa é uma promessa para a igreja, essa é uma promessa para nós. Isaías está falando do tempo do Senhor Jesus Cristo, é hoje. Glória a Deus. E os teus termos, tem uma outra Bíblia que diz, os teus muros em volta de você, de pedras aprazíveis. Oh glória! Quantos podem glorificar e exaltar o nome santo do Senhor? Põe material bom lá. Põe material bom lá. Glória a Deus. Deus te dá aqui nesta noite pedras preciosas para você pôr valor do caráter, valor do nome, valor do testemunho, valor do contrato. Existe um best-seller, irmãos, um livro secular muito vendido, um dos mais vendidos aí pela terra fora, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como influenciar pessoas e fazer amigos. Sabe, o que o autor, irmãos, ele fez um sucesso tão grande desse jeito, em que? No tratamento de um cachorro. O livro baseia-se quase que totalmente no tratamento do dono para o cachorro. Até cachorro gosta de ser bem tratado. Imagina a família da gente. Como está o tratamento lá. Conheci, irmãos, não ia falar que era um pastor, mas um pastor. Ele tinha um cachorro. Ele chegava na casa dele, do seu trabalho, mais ou menos 4 horas da tarde. Entre 3 e 4 horas da tarde. E a casa dele tinha um jardim assim, meio grande na frente, e uma árvorezinha. O cachorro ficava sempre assentado ali. Quando ele abriu o portão, o cachorro sabia que era ele, o cachorro abriu o rabo no meio das pernas e saia correndo. Sabe por quê? Porque o cachorro sabia, ele vai me dar um chute. Porque ele chegava e falava assim, ô Senhor, não sei o que, ele dava um chute no cachorro. O cachorro já sabia, saia correndo. Mas aquele, irmãos, era o contrário, né? Então, trate bem lá. Trate bem a esposa, trate bem o esposo. Trate bem os filhos. Como está o tratamento lá?
Glória a Deus, não dá mais tempo, né? Equipe a sua casa. Equipe a sua família. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Põe o necessário lá. Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. E se alguém puser na sua construção, primeiro material ouro, ouro é a glória de Deus, põe a glória de Deus lá. Se alguém puser prata, prata é a salvação, deixa o Senhor Jesus se manifestar lá, glória a Deus. O terceiro é pedras preciosas, uma infinidade de valores. Glória a Deus. Põe a glória de Deus na tua casa. Deixa o Espírito Santo adornar, embelezar o teu lar, embelezar a tua família, porque Deus ama você e a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tua casa. Mas eu quero orar pelas famílias, quero orar pelos casamentos. Não vou especificar, irmãos, para não constranger ninguém, mas sai do seu lugar e vem à frente. Vem receber a bênção do Senhor para você, para a sua casa. Vem, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te dá a vitória. Glória a Deus. Vem buscar mais da glória, vem buscar mais da